Muito bem. Primeiro que tudo, boa tarde a todos. Estou esperando agora a chegada do treinador José Filho, da cidade de Tenente Ananias, para a gente iniciar a nossa live. Perfeito agora, melhor impossível, né? Boa, tá bom pra você aí? Tá ótimo. Primeiro que Ô, tudo, né, quero agradecer a nosso querido Júnior Darlio por ter feito o nosso banner de divulgação. Isso é muito satisfatório para mim e acredito também que para você. Então, não poderia deixar de passar essa oportunidade de agradecer a Júnior Darlio por ter feito e elaborado o nosso banner com muito carinho e atenção que a gente necessita. Obrigado, Júnior Darlio. Muito bem, nossa entrevista de hoje é com José Filho. Ele é natural de Tenente Ananias, que poucos sabem, na verdade. Tem uma escolinha de futsal em José da Penha, além de treinador da equipe do Boca Júnior de futsal, e da seleção JPense de futebol. Por que a escolinha de futebol é tão importante para o aluno? Primeiro que tudo, boa tarde. primeiramente, boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está com a gente aí. A escola é muito importante, principalmente quando ela, na minha opinião, quando ela tem um cunho social como é a nossa lá em José da Penha. Através da escolinha, a gente ensina, primeiro do que tudo, o atleta de ser um cidadão de bem. A gente usa a escolinha também como formação de pessoas. Eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que ter. A gente tem que pensar primeiro na pessoa, no aluno como pessoa, para depois a gente pensar como atleta. Às vezes esses valores eles são invertidos. Tem professores que acham melhor formar um atleta campeão do que formar um cidadão. Eu ponho a parte do cidadão. Eu acredito mais em escolinha seja de futebol, seja de futsal, como uma formação de um cidadão. Acho que esse é o primeiro passo a ser dado. E a escolinha tem um cunho muito importante nisso aí. Quais os benefícios do futebol para as crianças? Olha aí, são muitos. Além de saúde, que traz muito, o esporte nos ensina respeito, nos ensina que na vida a gente ganha, a gente perde, nos ensina a lidar com a questão da derrota, com a questão da vitória. O esporte ajuda a tirar aquela criança daquele tempo que a gente chama de tempo ocioso, né? Aquele tempo na criança fica ali sem fazer nada. O esporte faz com que ela mude a cabeça dela para outra coisa. Melhor, eu creio que é melhor a criança numa escolinha, praticando um esporte, do que ela simplesmente no celular o dia inteiro, né? E o esporte ajuda muito nisso. Além da saúde, como eu falei. E ocupa a criança também. Tem um lugar para a criança se divertir. Porque além da prática do futebol, é uma diversão, né? Exatamente, é uma diversão. Tem que ser tratado assim. Né? Por que você indica, Zé, e recomenda que escolham a sua escolinha de futebol? Porque eu já vi muitos comentários que muita gente falando, ó, daí a escolinha de José Filho, você precisa marcar uma presença lá, você ainda não foi. Mas esse assuntinho eu vou tocar um pouco mais lá para frente para você. Tá bom? Agora, a nossa escolinha, como eu falei, a gente tem um cunho muito social, né? É uma escolinha onde nós não cobramos mensalidade. E a minha preocupação, como eu falei agora no início, é formar cidadão. A maior alegria para mim vai ser daqui a 5, 10 anos, ver um garoto que hoje tem 7, 8 anos e está comigo na escolinha, falar que cresceu a partir do momento que ele começou a trabalhar comigo. E isso é o mais importante para mim. E a minha escolinha visa muito isso. Visa muito a formação do cidadão primeiro, para depois a gente formar o atleta em si. E para crianças abaixo de 10 anos, o futsal é divertimento. Eu falo para eles, se divirtam. O futsal é isso, é brincadeira, é vocês se divertirem. Deixe para vocês pensar em questão de disputa quando vocês estiverem já no adulto, que aí já é outra questão. Mas enquanto crianças, apenas se divirtam. E é isso que eu prego na minha escolinha. Sabemos que o trabalho de base é fundamental para o desenvolvimento do futebol, porque a gente não vê tantos investimentos neste setor. Estou falando da escolinha de uma forma geral, não incluindo só a sua. A base no Brasil, e isso é uma questão não só da nossa região, mas do Brasil inteiro, ela ficou um pouco esquecida durante algum tempo, porque alguns gestores, quando eu falo gestor, eu falo governos, seja municipal, seja estadual, seja o federal,
eles passaram um tempo sem lembrar, deixaram nossas crianças um pouco soltas, vamos assim dizer, utilizando o nosso palavreado. As crianças ficaram um pouco soltas, onde ficaram um pouco esquecidas. Trataram o esporte e deixaram o esporte um pouco de lado. E isso trouxe algum prejuízo. Ainda bem que agora, com o passar do tempo, isso tem mudado. Há cada vez mais investimento na base. Os times profissionais começaram a ver que a base é tudo para eles, a formação é tudo para eles, porque eles formam e depois vendem aí. A gente tem vários exemplos no Brasil. Vou usar um time aqui que é referência no Brasil, o Santos. O Santos hoje, o Santos forma e vende por milhões, caso Neymar e outros aí, né? Então, o Santos nunca deixou isso. Eu acho que foi um time no Brasil que nunca esqueceu essa questão de base, foi o Santos. Outros não, outros abandonaram. E na nossa região, principalmente, isso é difícil. Se não for por questões sociais, através das escolinhas, de cunho social, nossas equipes, nossos municípios não se preocupam com essa questão de base. E eu acho isso uma falha. Muito bem, para quem está entrando na live agora, eu estou entrevistando o treinador José Filho. Ele é natural da cidade de Tenente Ananias, tem uma escolinha de futebol, de futsal, em José da Penha, além de treinador da equipe do Boca Júnior. A gente ainda vai falar do Boca Júnior um pouco. Também do futsal e da seleção de JPense. Qual é o mais importante do seu ponto de vista, José Filho? Formar atletas, que também isso é fundamental, ou conquistar a competição? Eu vou pelo formar atletas. Eu gosto muito de formar atletas. Eu acho que o título ele é uma consequência. Eu formo um atleta, eu trabalho com ele, eu mostro para ele a importância dele se dedicar dentro do esporte, e através de toda essa dedicação dele, começam a aparecer os títulos, né? Então, primeiro eu trabalho dessa maneira, primeiro eu formo um atleta, e depois eu penso na conquista de títulos. Eu trato apenas como uma consequência, o título é consequência. Eu sempre bato numa tese, como repórter e como comentarista. Se um atleta não tiver uma boa base, uma boa formação, dificilmente ele vai brilhar como deveria nos 100% de aproveitamento vindo da base. Quando um atleta estoura, e a gente já conhece que teve atleta que estourou, mesmo sem ter uma boa base, ele desenvolve, mas por um período menor, porque não teve aquela preparação adequada para expandir ainda melhor o seu futebol. Por isso que eu digo, é fundamental a base para qualquer tipo de escolinha, e principalmente para o atleta. Se ele não tiver uma boa base, ele não vai chegar àquelas conquistas tão rapidamente como ele imagina. Então, é fundamental a base. E para a base, é melhor procurar uma escolinha, seja de Zé Filho, seja qualquer outra escolinha. Mas é bom ter uma base formada, porque você vai evoluir muito mais, além do caráter e respeito que vai adquirir pelas pessoas, como ser humano, de uma forma geral. Essa é a minha opinião, apenas dentro de um comentário muito bem elaborado e bem feito que você fez, Zé Filho. Com certeza. Quantos exemplos de atletas aí a gente não tem que estouraram quando estavam na base, atletas que fizeram muito sucesso na base, mas quando chega no adulto, simplesmente eles somem. Porque a base foi mal feita. A base foi mal feita. A maioria some. Você não escuta mais falar naquele atleta, porque faltou base. A base foi totalmente mal feita. Muito bem. Afinal, dá para conciliar a alta competitividade em busca de resultados quando estes atletas estiverem prontos para entrar num clube amador, seja no Boca Juniors, seja numa Vidraçaria Souza, seja no Inocêncio Alves, seja no Poeirão. É tanto time para a gente falar no amador aqui que são muito bem qualificados e podem representar. E o próprio 31 de dezembro, né? Com certeza. São muitos times de qualidade no amadorismo. Muito. Eu digo que falta muito no amadorismo é investimento. Falta pessoas acreditarem mais, darem mais oportunidades a esses times amadores. E eu sempre prego nas equipes que eu trabalho e eles têm que tratar o amadorismo. Profissional a gente nunca vai conseguir chegar perto, né? Porque é toda uma estrutura, os caras têm controle de tudo. E no amadorismo a gente tem exemplos aí de atleta que trabalha pela manhã para jogar à tarde. Mas eu sempre falo para os meus atletas que eles se comportem como se fossem profissionais. Eles se cuidem pessoalmente, que eles busquem sempre a excelência.
sempre o alto nível, jogue em alto nível, porque isso vai trazer resultado. Não adianta eu achar que porque é amador, eu posso me comportar de qualquer maneira. Eu vou entrar dentro de quadra sem vontade, ou dentro de campo sem vontade, eu não vou me dedicar, eu vou perder o sentido do futebol, vamos assim dizer, apenas porque eu jogo amadorismo. Não pode ser assim. Temos que valorizar, primeiro a valorizar tem que ser nós, que fazemos parte desse futebol amador, que é tão querido na nossa região. Como eu disse, falta muito. A gente iniciou agora um grupo, que até fica aqui o convite para você participar, que sua opinião lá também será muito importante, onde a gente está reunindo os principais presidentes apenas de clubes amadores, tanto do Rio Grande do Norte, como Paraíba, como Ceará. E lá também tem jornalistas que também estão dando a opinião deles para que tragam um crescimento para o nosso esporte. E com certeza a sua participação lá será importantíssima. E desde já eu deixo aqui o convite para você. Fica por sua conta, é só colocar lá que a gente chama dentro e vamos debater muito mais ainda. Vindo de você, pode vir bons negócios, né? Com certeza. A gente que teve a inspiração de futebol brasileiro em peladas de ruas, onde jogamos livres e com alegria. Na sua escolinha, você celebra mais dos alunos, aqueles que mais para e pensa, alcance aquele alicerce, seu objetivo, que é o objetivo maior. Então, você mescla isso aí, aquela sinceridade com aquela jogada de rua, que o jogador gosta de sentir a vontade para jogar. Como você analisa? Infelizmente, nós perdemos um pouquinho dessa característica, né? Devido à violência, principalmente. Hoje nós não temos mais aquela liberdade das crianças ir para a rua, jogar a bola sem que os pais fiquem preocupados. Mas é uma coisa que eu sempre prezo. Eu utilizo muito na minha escolinha os jogos de rua. Muitas vezes eu deixo o arcar deles. Eles quem comandam o treino. Vão lá, joguem da maneira que vocês quiserem. Como é que vocês querem jogar? Porque eu acredito o seguinte, na rua, quando a gente brincava na rua, se eu estivesse sozinho, eu estava jogando. Nem que fosse fazendo alquim, fazendo ponto, como a gente chama, eu estava jogando. Chegava um companheiro meu, eu ia jogar 1 contra 1. Era eu e ele lá, vamos botar aqui os tijolinhos aqui, ou as sandálias, fazia os gols, e vamos jogar nós dois. A gente brincava, chegava outro. Isso, chegava outro. Aí muitas vezes o cara era melhor do que nós dois. Aí a gente fazia o seguinte, agora vamos fazer o seguinte, você é melhor do que a gente, aí vai nós dois contra você. Então a gente fazia um 2 contra 1. E assim a gente ia fazendo até formar um 5 contra 5, é mesmo tipo de futebol. Mas eu prezo muito por essa característica na minha escolinha. Sempre estou utilizando 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, porque são características que vêm da rua. E a criança hoje, infelizmente, ela não tem. Não dá para tirar isso da criança. Eu chegar lá e encher a criança de regra. A criança chegou, não, você tem que fazer assim. Você tem que seguir o que eu estou lhe falando, principalmente crianças até 11 anos, 12 anos. Não dá para fazer isso. Eu encho a cabeça da criança de regra e a criança esquece o mais simples, que é jogar. Então eu acredito que a criança, primeiro, a gente tem que se colocar ela a jogar e depois a gente, aos poucos, vai implementando essas regras que existem dentro do esporte. Então eu prezo muito isso para elas. Eu sempre falo para elas, vamos brincar, brinquem, como se vocês estivessem numa praça aqui da cidade de José da Penha. Brinquem lá. Brinquem, sejam livres, mas não esqueçam um pouco da responsabilidade de uma partida de futebol. Exato. Misturar também uma pelada com uma partida de futebol, que a diferença é um pouco exatamente maior. Né? Isso, como eu falei, a gente vai implementando e vai colocando as regras aos poucos ali, para não encher muito a cabeça delas. Principalmente, né? E a pessoa daqui a pouco ela esquece até que está com a bola. Se preocupa tanto com a regra que esquece que está com a bola. Isso é verdade, eu concordo com você. Quando iniciou a escolinha, Novo Craque, você começou com sua cara e coragem. É verdade que hoje sua escolinha tem ajuda do poder público de José da Penha? É verdade, é verdade. A gente iniciou o trabalho da escolinha em 2018, maio de 2018. Foi quando eu iniciei. Realmente eu iniciei com uma bola e 5 pontos eu tinha para trabalhar. É uma ideia que surgiu a partir do momento que eu saí, eu trabalhava com crediário, abandonei o crediário e fui fazer o que eu amava, que é o esporte.
Então, a partir daí, a gente iniciou esse trabalho lá em José da Penha. Sempre contamos com o apoio lá do secretário de esporte, do Adiciano, que me arrumou o horário. Na época, a gente fazia nos sábados, às 2 horas da tarde, era das 2 às 4. Horário quente, mas a gente tinha um horário. E hoje, a Prefeitura de José da Penha apoia, sim, o projeto. O prefeito Raimundinho hoje nos dá o suporte em termos de material, principalmente. E, graças a Deus, através desse apoio, a gente tem conseguido desenvolver um trabalho melhor. Porque na época, com uma bola apenas e 5 pontos, não tinha como desenvolver o trabalho da maneira que eu gosto de fazer. E com o apoio da Prefeitura desde o ano de 2019, que a Prefeitura vem nos apoiando, e através desse apoio, com materiais, com carros para viagem, quando a gente precisa fazer alguma amistoso, a Prefeitura sempre nos ajuda, sempre está presente. Isso foi importantíssimo para o crescimento da escolinha. Com certeza, ajudou demais. Evoluiu muito, né? Evoluiu muito, muito. Ainda bem que eles tiveram a visão do seu trabalho. Tiveram confiança, exato, sabiam da sua honestidade e apostaram no seu trabalho pela sinceridade. Verdade. E aí o resultado, né? O resultado é esse. Acho que a gente tem que iniciar um pouquinho, não dá para iniciar desde lá de cima, né? A gente tem que iniciar de baixo. Mostramos como é que a gente gostava de trabalhar, a seriedade que a gente tem no trabalho. Isso chamou a atenção do poder público e hoje nos ajuda demais. Acredita até, José Filho, que eles analisaram, aí depois investiram, para poder saber se aquela escolinha iria ter continuidade, como está tendo até agora. Aí, por isso, resolveram investir no seu trabalho e está de parabéns à Prefeitura Municipal de José da Penha. Uma pergunta que não quer calar, José Filho. Qual a importância dos pais para a sua escolinha Novo Crato de José da Penha? É essencial, principalmente quando o pai ele entende que nós estamos numa formação. Porque tem pais que acham que a criança com 8 anos já pode ter uma responsabilidade de um adulto. E vão para um jogo, vão cobrar, vão exigir demais do garoto. E eu sempre prezo que não pode ser assim. Como a gente falou no início, é um divertimento para ele, é uma brincadeira para ele. E quando o pai entende isso e apoia a criança, é importantíssimo. Eu ainda sinto falta, lá em José da Penha, para ser bem sincero com você, uma participação maior dos pais. Nós temos pais que acompanham a criança lá até o ginásio, mas falta muito. Hoje a gente atende em torno aí de umas 30 crianças e muitos pais não vão até lá. Muitos pais não acompanham o desenvolvimento da criança. Nunca chegou um pai até mim e perguntou: filho, meu menino, como é que está se comportando aí na escolinha? Não me falaram como é que a criança está se comportando em casa após entrar na escolinha. Essa participação é importantíssima, é de suma importância. É essencial para a formação também da criança. Porque nós, como professores, nós temos uma visão de formação para o esporte, mas também para o cidadão, e o pai tem uma visão geral. Ele tanto vê o filho dele como para o esporte, como vê também como cidadão, como vê para a vida. Então, a participação do pai é essencial. Acho que é o mais importante até. Eu queria mais participação do pai na escolinha do que minha, necessariamente dita. Porque é mais um técnico a ajudar, né? Mais uma pessoa para me ajudar, com certeza. Existe na sua mente, José Filho, algum projeto ou planejamento para o futebol feminino, de uma forma geral, em José da Penha, ou esta hipótese está descartada? Não, existe. Eu tive um projeto feminino lá no ano de 2018, quando a gente iniciou um trabalho com as meninas, até antes de eu começar a trabalhar no Boca masculino. Eu trabalhava com a escolinha e trabalhava com o time feminino. A gente chegou a fazer um torneio no final do ano de 2018, durante as festividades lá em José da Penha. Um torneio muito bom até. Só que, infelizmente, o projeto não se seguiu. Por N motivos, que aí são colocações que eu acho que já foram feitas dentro daquele grupo que existia na época. E a gente parou, demos um tempo nesse projeto, e agora o Boca Juniors está retomando. O Boca Juniors hoje tem uma equipe feminina, iniciativa do nosso presidente Linaldo, que está até presente aí, agradecer a ele a presença. E o Linaldo teve essa visão de valorizar também
o futsal feminino em José da Penha. Infelizmente, assim como o esporte amador, algumas pessoas ainda têm uma visão um pouco distorcida do esporte feminino. E falta apoio, falta mais empenho do poder público para com esse esporte. Porque muitas têm a vontade, muitas têm o talento, mas elas acabam parando no meio do caminho porque se acham desvalorizadas. Fora a discriminação que ainda existe. Infelizmente, muitas pessoas ainda discriminam as meninas porque elas jogam bola. É uma coisa que já devia ter ficado no tempo já. Mas que ainda existe. Mas o projeto existe. O Boca hoje tem uma equipe feminina, espero que continue, que as meninas comprem a ideia, que a tendência é só crescer. Elas hoje estão com um time ligado a um nome de um clube que hoje está muito organizado a nível regional. Não é porque a gente participa dessa organização que eu esteja puxando para o lado do Boca. Não é isso. É a realidade. O Boca hoje é das equipes de futsal na nossa região, é uma das mais organizadas. E trazer essa equipe feminina, ligar o nome da equipe feminina ao Boca Juniors, com certeza será um crescimento muito grande para elas. E vamos manter o projeto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e o crescimento está aí, está à vista. Esse certo machismo não acaba nunca dentro do futebol feminino. Infelizmente. Se torna até ridículo às vezes, e é tão chato repetir, mas que não deixa de ser verdade. Com certeza. Durante 2 anos de escolinha, nas categorias sub-10, sub-13 e sub-15, quais os atletas que se destacam por categoria, e eu quero saber o porquê. Cara, daí hoje nós temos alguns atletas lá que se destacam muito. Eu posso citar aqui no sub-15, a gente tem o Anaílson, é um garoto canhoto, muita visão de jogo, habilidoso, ele tem a capacidade de ver o jogo de uma maneira diferente. Eu acredito que aquele garoto ali, há pouco tempo, ele vai ser um grande atleta. Posso destacar ele no sub-15, no sub-10 a gente tem o Alan. O Alan é um garoto também canhoto, por incrível que pareça. Tem muita habilidade com a bola no pé. Ele também tem uma visão de jogo muito boa. Apesar de ter apenas, o Alan, se eu não me engano, ela tem 10, 11 anos. Mas é um garoto muito habilidoso mesmo. Eu me surpreendo às vezes com ele, às vezes até brinco com ele. Solta mais ele é tão fominha com a bola, ele gosta tanto dela que às vezes eu brinco. Solta mais a bola que você vai jogar mais. Mas é porque ele é muito habilidoso e ele usa essa arma. Eu não gosto de tirar isso do atleta. Eu gosto de indicar para eles driblar no local certo, mas eu não gosto de tirar essa habilidade deles. Porque é um não adianta engessar. E isso não adianta engessar, né, o atleta? Não faz isso. Não é interessante. Deixa ele fazer. E no sub-10, eu tenho o Mateuzinho. O Mateuzinho é também uma criança muito habilidosa. Até esse ano, ele passou um tempo afastado, mas depois retornou. É um garoto também de muita habilidade, muita visão de jogo, interessado, se dedica muito ele. Eu acredito também que será uma grande aposta no futsal de José da Penha. Mesmo sendo uma escolinha elaborada para formação de atletas, qual planejamento futuro você tem para eles em relação a amistosos, jogos ou torneio? Cara, daí, hoje eu penso muito a minha escolinha como formação apenas. Pelo seguinte, falta campeonatos para essas bases. A gente não tem na nossa região campeonatos de sub-10, não temos campeonatos sub-15. Quando a gente tem é sub-20, sub-21. Uhum. Então, eu sempre falo para eles que meu primeiro pensamento é a formação. Como apareceu um torneio aqui na cidade de Água Nova, quando surgem essas oportunidades, eu gosto de trazer eles para eles vivenciar o clima que é uma competição. E eles vivenciando aquilo ali, eles trazem um crescimento para eles também como atleta. Mas a minha primeira opção hoje é formação apenas. Uma viagem aqui e acolá, né, Zé? Uma viagem aqui e acolá para ele sentir o clima também. Para conhecer, mesmo que não seja um jogo em si. Mas para sair, para valorizar mais a escolinha também é fundamental. Porque eles treinar e conhecer novos ambientes é fundamental. Eu já trabalho em escolinhas também, já fiz essas viagens, eles sempre cobram. Não sei
na sua instituição aí, né? Mas... Então eles falam, quando eles falam, quando é que é amistoso? Filho, uniforme, tu vai comprar quando uniforme pra gente? A cobrança, né, Zé? É notório. E também tem o professor João Eudes, que tem escolinha que, conversando, quem sabe, né? Pode sair uma... Quando, veja bem a observação, quando tiver um pouco melhor preparado para poder mostrar alguma coisa, que não é sair para uma viagem em si. Um time de futebol masculino, feminino, profissional ou amador, seja lá qual for, para ele sair para uma viagem, ele tem que chegar lá e mostrar conteúdo, mostrar o que está sendo. Exato. Entendeu? Exato. Não adianta só sair para uma viagem para se tornar uma pelada. Se é uma escolinha, tem que ter algo a apresentar. E é isso que a gente cobra das escolinhas. Claro que a sua escolinha está bem elevada nisso aí. Está bem... A gente até teve... entrou aí na live aí o professor Gessé, lá de São Miguel. O professor Gessé tem uma escolinha maravilhosa lá em São Miguel. A gente fez uma preliminar do jogo do Boca pela Copa Nosso Paraná, que Gessé levou a equipe dele de São Miguel para a José da Penha. Foi excelente para os meninos vivenciarem. No treino seguinte, após esse amistoso que a gente fez com a escolinha de Gessé, as crianças estavam super animadas. Eu disse a eles, não se importem com o resultado. Foi para vocês vivenciarem. A primeira pergunta que eu fiz para eles foi, vocês se divertiram? A maioria, nossa, eu gostei muito, é bom demais jogar assim. Só que, como você falou, precisa ter conteúdo. Porque se eu coloco o atleta para jogar sem que ele tenha aprendido o conteúdo, ele vai perder, desestimula o atleta, ele acaba abandonando. Então, primeiramente, vamos ter o conteúdo. E outra coisa, Zé, se você não mostra um conteúdo, os atletas não pegam aquele que você ensinou, a pessoa vai, você sabe que tem aqueles que elogiam e aqueles que criticam. Com certeza. Aí diz, esse time tem não sei quantos anos e aí o time não tem uma forma de jogar. Então tem que apresentar algo. Eu, quando treino time, qualquer time que seja, masculino ou feminino, eu sempre busco um padrão de jogo, para poder apresentar alguma coisa para aqueles poucos torcedores que estão presentes lá. E valoriza muito mais ainda tanto a instituição como nossas escolinhas. Por isso que eu sou um admirador do trabalho de João Eudes, em escolinha, sou um admirador do seu trabalho, ainda vou conhecer melhor ainda, mas a gente precisa ver isso nas escolinhas. O time que sai para um amistoso, a gente vê uma saída de bola boa, a gente vê um trabalho adequado, a gente vê aquele jogador com qualidade jogando livre e se sentindo à vontade para desenvolver o seu futebol. Exatamente. Como eu falei, eu acho que se houvesse mais campeonatos na nossa região voltados para a base, o crescimento seria enorme. Porque a gente focaria mais nessa questão de jogos também, e estaria um crescimento para a meninada, né? Mas infelizmente a gente não tem. Quando tem é o Germes. Mas o Germes, eu costumo dizer que o Germes não é parâmetro para quase nada. Concordo. Porque escolar não visa formação, bem dizer. Muito bem, vamos deixar um pouco a escolinha de lado agora e vamos entrar. Vamos lá. Vamos entrar na sua formação, na forma geral agora. José Filho, como foi sua vida como jogador de futebol? Cara, eu sempre brinco com o menino do Boca que eu não fui nem um craque. Eu falo para eles perguntam às vezes a minha, cara, eu não fui nem um craque. Jogava lá em Tenente Ananias, mas também porque eu nunca me dediquei para ser craque. Eu nunca me dediquei para ser um atleta em si. Eu ia muito pela brincadeira, ia muito pelo racha mesmo, para ir lá, para brincar. Mas sempre que eu entrava em campo, eu entrava para dar o meu melhor. A época, infelizmente, a gente não teve tanto futsal lá, mas quando eu entrava em campo, eu entrava para dar o meu melhor, né? Era aquela velha história, matar ou morrer. Vamos lá, vamos nós dois aqui, vamos ver o que é que tá. Sempre me esforçava ao máximo. Mas, infelizmente, faltou o que a gente tem hoje. Eu costumo dizer para o menino da escolinha, eu digo, vocês estão tendo uma oportunidade que eu não tive. A gente não tinha base na nossa cidade. A gente teve 1 ou 2 professores que iniciaram um projeto, que infelizmente não foi para frente na época. Era cobrado também e a gente não tinha condições de pagar. Eu mesmo não tinha, aquela muito difícil na época. Apesar da minha mãe ser professora, mas a gente vivia naquele aperto, tudo era mais difícil, tudo era mais complicado. A gente não tinha essa tecnologia que tem hoje. E isso acabou atrapalhando.
E sem formação, você sabe, como a gente falou da importância da formação, sem formação você perde o foco. Eu acabei indo para o outro lado. Como a maioria do pessoal sabe, Tenente Ananias vive de crediário, né, da venda de chamado perfume. E eu tive que abandonar o esporte para trabalhar no primeiro momento. Depois voltei para o esporte como atleta. Depois abandonei por um problema de saúde. E aí tive que abandonar de tudo. Porque o médico me recomendaram que eu deixasse. Foi mesmo que dar uma facada, mas ó, parou o esporte, não pode mais futebol, não pode mais vôlei, não pode mais nada. Eu digo agora, complicou para mim. Para quem gosta do esporte, nem eu, foi matar, né? Como se brinca. Mas também não era o dono da bola, né? Jogava, mas também não. Não, infelizmente nunca fui aquele craque, não. Eu fico com os meninos, me dizem, ó, tá vendo que eu não preciso ser craque para ser treinador? Tem que ter conhecimento. A gente, quando inicia, sempre se inspira em alguém. Dentro do profissional e do amador da sua região, em quem, José Filho, você se inspirou? Cara, Tenente Ananias, na nossa época, daí, tinha muito cara bom. Muito cara bom. Eu me inspirei muito, a gente chamava o Vanderlei de Luiz Chiquinho. O Vanderlei era um volante de qualidade. O cara tinha uma qualidade na saída de bola, numa bola parada que era imoral. O cara jogava demais, jogava demais. Mas tem vários exemplos lá em Tenente Ananias que a gente tinha o Vanderlei, tinha o Evandro, lateral direito, e um dos melhores da região na época dele. Tinha o Novinho, jogava muito meia. Tinha o Clesildo, que era um zagueiro muito técnico. Então não faltava referências para a gente naquela época. No amadorismo, eu acredito que esses lá eram minhas maiores referências. Tive a oportunidade de jogar até com eles depois. E, diferentemente de hoje, que não há respeito para com seus ídolos, naquela época, para mim, eu jogar ao lado de Clesildo Manzaro, ter um Vanderlei jogando no volante e ter um Novinho no meio de campo, quando a gente chegou no vestiário, que eu fui pro primeiro jogo com esses caras, eu fiquei boca aberta, olhando para os caras, só olhando para eles, não falei nada. Mas era um prazer estar do lado deles ali jogando. Poucos, nem para eles eu acho que eu falei isso ainda. Mas para mim era uma satisfação. E hoje falta muito isso. Hoje a molecada não tem essas referências. E você chega em quem você se espelha. E o cara vai logo lá para Neymar, vai logo lá para Cristiano Ronaldo. São referências que estão muito distantes. Aí, às vezes eu pergunto aqui, hoje em José da Penha a gente tem um Júnior Darro, que a maioria das crianças, quando você pergunta, ele, não, Júnior Darro. Minha maior referência hoje é o Júnior Darro. Tem um Aguineudo, que o Aguineudo hoje também, apesar da idade, chama muita atenção, é um cara muito diferenciado hoje no futsal. Então, eu sairia de casa para ver Aguineudo jogar. Joga muita bola. Joga muita bola. E hoje, mas ainda falta, né? As crianças hoje visam muito logo o profissional. E no profissional, na minha época, a gente tinha muita gente boa também, mas eu acredito Marcelinho Carioca, Romário, Ronaldo Fenômeno, esses caras são referência para qualquer um. Eu falo para os meus meninos lá da escolinha, quer saber que é um atacante que não vai existir igual, na minha opinião, vai lá no YouTube e coloca jogadas de Ronaldo Fenômeno. Vocês verão que é um atacante. Vocês falam muito de Cristiano Ronaldo, é bom, Messi. Os caras são fora de série. Mas, para mim, igual ao Ronaldo Fenômeno, não vai existir. E meia também, de qualidade, de Cá, Zico, são jogadores que chamaram muito a nossa atenção, né? Exatamente. Djalminha. Exato, Djalminha. Os caras jogavam muito. Quando e como você começou sua carreira de treinador? Eu iniciei... Eu tive um projeto em Tenente Ananias, e uma escolinha à época, mas não deu certo, eu tive que sair para trabalhar, como eu falei. Mas um tempo integral mesmo, como eu estou hoje, foi no ano de 2018 que eu iniciei a escolinha. Quando eu decidi abandonar o crediário para ser, não, eu quero ser treinador. E a partir de 2018, a partir daquela data que eu iniciei a minha escolinha, eu iniciei a ser treinador em tempo integral. E a partir do momento que eu decidi ser treinador, eu decidi também adquirir conhecimento. Para ser treinador, eu preciso fundamentar as minhas colocações em alguma coisa. Se o atleta chegar para mim e me confrontar
e dizer por que é que eu tenho que fazer isso, eu tenho que saber o porquê que eu estou mandando ele fazer aquilo também. Então, a partir daí, eu comecei a estudar, comecei a me dedicar, comecei a fazer alguns cursos, como eu já fiz ao longo desses 2 anos aí, quase 3 anos. Eu já fiz aí 3 ou 4 cursos com os mais renomados treinadores de futsal do país. Me orgulho disso. E de 2018 para cá, eu decidi realmente ser um treinador de futsal e de futebol. Em 2018, o 31 de dezembro, conquistou o campeonato de veteranos da Copa Gustavo Alves. Para você, esta conquista elevou ainda mais os craques da sua cidade? Com certeza. Com certeza. A seleção master estava parada e o amigo Linaldo teve a ideia de resgatar a seleção master lá de José da Penha. Eu não tinha nenhum vínculo ainda com a prefeitura e recebi o convite de Linaldo para ficar à frente da equipe na fase final da Copa Gustavo Alves. Eu aceitei prontamente. Para mim era motivo de orgulho estar ali ao lado de caras como Neidola, Linaldo, Agneudo, caras que já fizeram demais pelo esporte JPense. E para mim era motivo de orgulho. Aceitei na hora que ele me chamou, aceitei no mesmo momento. E começamos, acho que eu participei dos 3 jogos finais, se eu não estou enganado. E essa conquista do título trouxe uma visão diferente para eles, para a equipe de veteranos. Porque começaram a ser vistos também pela população de José da Penha, começaram a ser vistos também pelo poder público. Na decisão, o prefeito Raimundinho estava presente. Naquele momento da vitória, ele garantiu e vem cumprindo todo o apoio à seleção master. E isso só aumentou, só valorizou mais ainda esses atletas que já fizeram tanto. Como eu falei para eles na final, eu digo, vocês não têm que mostrar mais nada para ninguém. Vocês já fizeram tanto pelo esporte de José da Penha e da região, pelo esporte amador, que vocês não têm que mostrar nada para ninguém. É vocês entrarem e jogarem. Independente do resultado que viesse naquele dia, eles já tinham se valorizado. Porque o que eles mostraram ao longo daquele campeonato ali surpreendeu muita gente. Ninguém acreditava na seleção de José da Penha naquele momento. E ser campeão, tanto que no ano passado a gente vinha com favoritismo lá em cima. Todo mundo acreditava que a gente ia chegar mais longe. Mas o futebol às vezes prega dessas peças, né? A gente também acredita que vai chegar mais longe e acaba ficando pelo caminho. Só que a gente pegou um grupo muito, muito difícil ano passado, né? Mas valorizou demais. Conquistar esse título. E o título que foi, porque a Copa Gustavo Alves hoje, a nível amador, na nossa região de Masters, tirando a Primo Fernando Master, eu acho que é a mais importante daqui da região. Umas perguntinhas que vou ter que fazer, que vai mexer um pouco com você. Qual a importância do título municipal de 2019 em José da Penha? Cara, esse título aí tem uma historinha, bicho. É bem interessante. A gente iniciou o ano de 2019 perdendo o campeonato regional dentro de José da Penha, faltando 3 segundos para o final do jogo. A gente tomou um empate e perdendo nos pênaltis. A partir daquele momento ali, houve uma certa desconfiança. Algumas pessoas começaram a colocar o nosso trabalho em xeque, né? Não é isso tudo, o time não é isso tudo. O treinador também não é lá isso tudo também. Começou aquela desconfiança. E chegando no Municipal, a gente perdeu um jogo para a equipe do Frigorífico B. Os caras venceram de uma maneira... mereceram a vitória. Jogaram muito mais do que nós, se dedicaram mais do que a gente, fizeram o jogo deles com todo respeito, jogaram bola, vamos assim dizer, e mereceram a vitória. Entraram mais empenhados, mais focados. E aquela derrota, eu coloco como um divisor de águas. Aquela derrota para a gente ali, o ano de 2019 se iniciou ali. Então, essa derrota no Municipal também trouxe, tanto dentro do grupo, como dentro do município, essas desconfianças. O grupo quis ficar um pouco sem motivação. Após o regional, o Linaldo está lembrando bem,
Após o Regional José da Penha, a gente perdeu 5 atletas. Então foi feita toda uma reformulação o municipal. A gente perdeu 5, chegou 5. E até esses 5 que chegaram, pegar nossa maneira de trabalho, pegar como a gente gosta de fazer o trabalho, demorou um pouco. E essa derrota para o frigorífico B trouxe desconfianças. Acabou aquela de, esse ano é uma final diferente. Esse ano o Boca não vai chegar lá. Atleta fulano de tal não tem capacidade de estar no Boca. O treinador inventa muito. Porque estão acostumados com um treinador que joga a bola dentro de quadra e bota os moleques para correr atrás. Eu não sou assim. E porque eu faço esse trabalho, eles acham que eu estou inventando. Então isso tudo acabou deixando a gente mal. Eu fiquei um pouco constrangido, um pouco triste com tudo que foi falado a meu respeito lá. Mas mesmo assim, chamei os jogadores, conversamos dentro do grupo, ninguém levou nada para fora do grupo, nós conversamos, resolvemos internamente essa questão. Chegamos à fase final, pegamos na semifinal a equipe do frigorífico A. As apostas lá eram 10-1. Era 10 para o frigorífico e 1 para o Boca Juniors. As apostas eram assim. Não tem time para ganhar do frigorífico, não tem time para chegar longe. Infelizmente, perdemos Júnior Darla no primeiro tempo, quebrou o pé. Aí foi que começou a desconfiança. As arquibancadas, xingamentos, pessoas dizendo que já estava perdido, time adversário, bem dizer, já comemorando. Perdeu o melhor jogador que eles têm, como é que eles vão reagir? Mas mal sabiam eles que a gente tem um grupo. E após o segundo gol que a gente tomou, o 2-0 que a gente tomou, eu chamei o grupo, parei o tempo, chamei o grupo, falei para eles, é o seguinte, agora, ou é tudo ou é nada. Ou a gente vai atrás dos gols e vamos buscar a nossa glória, que é o título, e para a final, ou então acabou aqui. O que é que vocês vão querer? Então o grupo se uniu. Eu costumo dizer que o grupo jogou por Jundá, porque a gente tem atletas que se jogaram por 2 dentro de quadra. E quando a gente conseguiu vencer, a história do regional, no municipal virou a favor da gente. A gente empatou o jogo contra o frigorífico, vencemos nos pênaltis e fomos para a final. Infelizmente para algumas pessoas, porque a torcida contra era muito grande, era muito fervorosa. E chegamos à final, pegamos uma grande equipe também, que é a equipe da molecada lá da Carnalbinha. O pessoal também ainda com uma certa desconfiança. A Carnalbinha é um time muito bom, o time da molecada é um time muito entrosado, grandes jogadores. Mas fomos lá, mostramos nossa capacidade, vencemos o municipal e mostramos que trabalho vence tudo. Não achava justo, eu digo justo, porque a gente trabalha muito no Boca. E não era justo a gente perder um campeonato com um time que se forma um mês antes, bem dizer, tem um trabalho não desmerecendo a equipe que a gente jogou. Mas a gente merecia, cara, por tudo que foi o ano de 2019 pra gente, a gente merecia demais. E os atletas compraram a ideia, o grupo comprou a ideia, e foi maravilhoso. Aquele título, para mim, foi um dos mais importantes que eu tive nesses 2 anos à frente da equipe do Boca Juniors. Porque a conquista da Copa Nosso Paraná de Futsal 2019, para todos vocês, teve um sabor tão especial? Ou, em outras palavras, foi comemorada de forma diferente? Foi outra. Muito emocional aí. Verdade. Cara, a gente jogou o primeiro jogo da final em José da Penha, e após o término do jogo, teve muitas ameaças. A gente foi ameaçaram a gente até de morte se a gente fosse lá para a cidade lá, para Bom Sucesso. Aí, essa notícia correu logo, né, dentro da cidade de José da Penha. Nossos familiares ficaram com muito medo e com razão. A maioria dos atletas não queriam ir, como não foram, muitos não foram. Muitos porque não quiseram, as famílias não deixaram, não que eles não quisessem ir, mas os familiares pediram que eles ficassem. E a gente ficou sem saber. Vamos ao jogo ou não vamos ao jogo? Já havia uma decisão da gente ir.
né? Mas Linaldo, como presidente da equipe, nos deu várias garantias. A equipe nos deu garantia de segurança. Nós entramos em contato com o dono da equipe lá do Bom Sucesso e pedimos a ele também que ele providenciasse segurança, que a gente só ia se tivesse essa segurança. Ele prontamente atendeu. Fomos para o jogo, uma pressão absurda lá dentro da cidade do Bom Sucesso. O ginásio não tem alambrado e os torcedores ficam muito em cima. A gente foi uma pressão absurda, absurda, absurda. Só que os atletas também, os que foram, que toparam a ideia, que foram com a gente, eles se comportaram de uma maneira maravilhosa. Eles se comportaram de uma maneira maravilhosa. Eles acabaram esquecendo todo aquele ambiente, com uma coisa que a gente trabalhou também. Ó, esquece o ambiente, vamos jogar a bola. Depois de entrar dentro de quadra, é a bola, vocês e o time adversário. Esquece torcida, esquece tudo que passou. Vamos em busca desse título aí. A gente começa perdendo o jogo e conseguimos virar para 4-2. Um jogo maravilhoso do João Vitor, irmão do Jundá. Foi ali que o João Vitor... Ele é muito bom jogador. Muito bom. Foi ali que, para mim, ele mostrou a capacidade de atleta que ele é. Ele já vinha jogando muito no Campeonato Municipal. E naquele jogo, na final da Copa Nosso Paraná, ele acabou mostrando um atleta bom que ele é, ótimo que ele é. Se comportou de uma maneira, nem parecia ter 16 anos. Ele se comportou maravilhosamente bem, jogou muito, decidiu o jogo. A bola decisiva caiu no pé dele, ele botou para dentro. Então foi um jogo maravilhoso. O mais importante para mim, título até hoje, eu considero isso aí, por todo o ambiente que foi criado, né? Porque não é fácil você sair para uma cidade para jogar um jogo ameaçado de morte até. Então esse aí, para mim, foi o mais importante. Cite alguns jogadores, craques ou não, que você acha fundamental para qualquer equipe de futebol. Nomes. Cara, hoje eu tenho o Júnior Darley, É craque. atleta diferenciado na nossa região. Eu tenho o João Vitor. Eu tenho o Matheus. A gente chama Matheus de Jaciara. Joga muito. Tem a Guineudo. Eu tenho o Célio, lá da Carnalbinha. Meio campista, diferenciado também. Muito bom jogador esse Célio. Precisa ser mais observados por outros treinadores. Porque Exatamente. É fundamental. Exatamente. O Célio é muito bom. Eu gosto muito do jogo de Célio. Hoje está com a gente na seleção também o Alex, também é da Carnalbinha. O Alex também é um bom jogador. Eu acho que esses caras aqui na nossa região hoje deveriam, como você disse, serem mais observados, serem mais vistos por outras equipes. Porque são atletas diferenciados realmente. E eu acho que esses hoje se diferenciam. Na equipe que eu trabalho, se diferenciam. São atletas diferenciados. Me tira uma dúvida. Como surgiu essa oportunidade de treinar a equipe do Boca Juniors? Surgiu em 2018. Eu fazia o trabalho, talvez citar nome às vezes, a gente acaba esquecendo, mas Linaldo está me lembrando aqui, realmente, da Elcio, zagueiro, também. Da Elcio é monstro na região, é muito conhecido. E eu tenho o Wendel. O Wendel eu chamo o Wendel o nosso pulmão do Boca Juniors. O moleque não cansa, não. Ele corre um jogo inteiro e se tiver outro, ele corre o outro. Muito diferenciado também. Se você me permite, só aqui a entrada de secretário de esporte lá, José da Penha, um Adiciano, um prazer ter ele com a gente. E também minha mãe está aí, vendo nossa live aí. Um beijo para ela. Sua mãe? Maria Monte. Então, em 2018, após um treino do time feminino, eu recebi o convite do Júnior Darley e do Agneudo. Eles não precisaram de muito para me conquistar, não. Falaram um pouco da história do Boca, a partir do momento que eles falaram, eu comprei a ideia. Vamos trabalhar. Como é que funciona? Planejamos tudo e aceitei.
E de lá para cá, a gente vem criando aqui, vem criando essa história, vem dando a nossa contribuição, né, para o crescimento da equipe. Hoje, graças a Deus, o Boca Juniors é visto de outra maneira. O Boca Juniors é respeitado. Eu acho que hoje todo atleta quer jogar no Boca Juniors. Felizmente para a gente. E isso é reflexo do trabalho que a gente vem fazendo. O que é que o Boca Juniors tem de tão especial para conquistar tantos títulos dentro dessa cidade? Cara, eu digo que organização e trabalho. Organização e trabalho é o primordial. Além de atletas de qualidade. Porque não adianta ter atletas de qualidade se a gente não treinar, se a gente não se dedicar, se a gente não colocar a nossa ideia de jogo quando entrar dentro de quadra. E nossa equipe, toda segunda-feira, a gente está trabalhando. Faça sol, faça chuva, a gente está dentro do ginásio. A presidência buscou toda uma organização fora de quadra. Hoje o Boca, como eu falei no início, é referência de organização na nossa região, porque o Linaldo vem fazendo um bom trabalho fora da quadra. É um cara que sabe lidar, que sabe administrar. E dentro de quadra a gente vem fazendo o trabalho como uma formiguinha. Iniciamos o nosso trabalho aos poucos, passando uma ideia de jogo, passando uma ideia de comportamento, e isso foi trazendo um crescimento de alguns atletas, a participação dos atletas, que é de suma importância também. Eles compraram a ideia, se dedicaram, e isso só trouxe frutos. Os frutos, os títulos, eu chamo de frutos, são reflexo desse trabalho, do trabalho do dia a dia, do trabalho semanal. E isso é que diferencia a gente dos outros. Quando eu falei que eu não achava justo a gente perder aquele campeonato de 2019. A gente trabalhou tanto para chegar até ali, e se a gente tivesse perdido, eu não sei como é que a gente ia lidar com isso. Mas o que diferencia é isso: trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho. Qual o significado de treinar uma seleção como a JPense? Para mim também foi muito importante. Em 2018 eu fiz um trabalho pela seleção, só que eu não tinha ligação nenhuma ainda com a prefeitura. Pouca gente sabe disso. Eu iniciei o trabalho com a seleção no campeonato da APB, em 2018. E teve o campeonato de minicampo. E o Linaldo me convidou para acompanhar a equipe, eu fui, mesmo sem ter ligação nenhuma com a prefeitura. Iniciamos o trabalho lá. Depois iniciamos um campeonato lá de Josatã, em Paulo Suécio. Lá em Josatã a gente chegou às quartas de finais. Na ABB a gente chegou nas oitavas de finais. E através desse trabalho que a gente foi fazendo, mesmo sem ter ligação nenhuma, em 2019, antes da Primo Fernandes, eu recebi o convite do amigo Adiciano para resgatar a seleção. A seleção do José da Penha estava parada. Não tinha mais. As equipes individuais lá que iam para os campeonatos. A gente da molecada, do Atos, do 8 de dezembro. E o Adiciano teve a ideia de ressurgir a seleção. Pegando os melhores de cada equipe dessa e formando a seleção. E me convidou para fazer parte. E isso para mim foi motivo, foi um reconhecimento do trabalho. 2018 campeão com Boca Juniors, com a melhor campanha de todos os tempos do Campeonato Municipal lá, a gente levou todos os prêmios individuais. O trabalho que a gente vinha fazendo nos campeonatos de minicampo, e o Adiciano me chamar para fazer parte da seleção foi um reconhecimento para mim. E a gente montou a seleção para ir para Primo Fernandes. Infelizmente o espaço de treinamento foi curto. Mas mesmo assim a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, eu considero um bom trabalho. Infelizmente perdemos, todo mundo sabe a dificuldade que é trabalhar um time amador, né? Acabamos no último jogo lá da Primo Fernandes, faltando alguns atletas, mas mesmo assim nós fomos, porque eu honro muito essa questão que o esporte não interessa se eu já estou fora do campeonato ou não, você tem que honrar o compromisso, e mesmo já, bem dizer, fora do campeonato, a gente foi para o jogo. Perdemos para o atual campeão, que é a equipe lá do Major Salles, o Manancial. Mas o convite da Adiciano me deixou muito feliz. E hoje eu sinto orgulho de defender a seleção JPense como treinador. Estamos em busca de uma maior organização para
para essa seleção. Contamos com o apoio também da prefeitura. A prefeitura tem nos ajudado. O prefeito Raimundinho já deixou bem claro que é para fazer, que é para buscar, o que está faltando tem que correr atrás. Então, isso está trazendo. Se Deus quiser, vai vir frutos aí no futuro. Se Deus quiser, essa seleção ainda vai surpreender muito. Muito bem, já estamos chegando no final dessa maravilhosa entrevista. Eu quero dizer que foi um prazer enorme ter abrido essa oportunidade para te conhecer melhor, para que os nossos amigos seguidores te conhecessem melhor, porque não adianta nada trazer uma estrela se a gente não conhecer as pessoas mais próximas da nossa cidade. O seu trabalho, o seu lado positivo dentro de uma escolinha, aquele treinador que a gente queria conhecer, aquele jogador que começou naquelas peladinhas livres de rua. Então, não adianta conhecer o estrelato se não souber como é que se caminha até chegar àquela estrela no topo. Quero dizer que foi uma satisfação enorme ter entrevistado você e ter o prazer também de te conhecer melhor ainda. Valorizar ainda mais seu trabalho, porque é assim que a gente conhece as pessoas, com diálogo. Então, eu quero dizer que estou muito satisfeito em você ter me dado essa oportunidade de te conhecer melhor. E os meus amigos e pessoas mais próximas também te conhecer melhor. Agora, deixe os seus agradecimentos finais. Andrei, eu que agradeço, meu amigo, você me dá a oportunidade para que eu possa estar mostrando o meu trabalho, falando um pouco do meu trabalho, porque como eu ainda tenho pouco tempo à frente como treinador, e algumas pessoas ainda não me conhecem, e isso é uma grande oportunidade para que as pessoas saibam como é que a gente trabalha. Porque muitas vezes acabam julgando sem nos conhecer. E essa oportunidade que você me deu ficará marcada para sempre para mim, porque é uma oportunidade ímpar. Hoje eu pude falar abertamente de tudo que aconteceu nos campeonatos, do meu trabalho como é realizado na escolinha, no Boca Juniors e na seleção de José da Penha. Eu só tenho a te agradecer, cara. E espero ter outra oportunidade para que a gente converse mais. E valorizo muito essa questão de você valorizar o amadorismo, de você valorizar a gente que trabalha aqui de frente mesmo, na nossa realidade. Porque a nossa realidade você sabe que não é fácil. Então só fica meus agradecimentos aqui. Estou aqui porque você precisar e vamos aí caminhando juntos, pensando nesse crescimento do futebol amador. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Fui. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe.